Olá! Hoje eu quero falar sobre a relação da compulsão, a repetição e o ato. Eu vou usar como referência para poder falar sobre isso o texto do Freud, que é recordar, repetir e elaborar. Lá o Freud vai falar vai trazer um ponto muito importante, que é sobre a relação da nossa compulsão, que pode sinalizar uma estrutura de gozo daquele paciente. Claro que gozo já é um conceito lacaniano, mas é um conceito lacaniano muito forjado lá por Freud em 1920, no Além do Princípio do Prazer. E aí o Freud lá no Além do Princípio do Prazer, ele já vai dizer que a repetição, ela está trazendo algum padrão daquele sujeito, daquele paciente, que traz uma dimensão de prazer, e uma dimensão de prazer no desprazer, porque essa repetição ela pode ser inclusive sentida como desagradável, que é aquilo que a gente escuta: isso sempre acontece comigo, que droga, não sei por que eu sempre, sei lá, sou mandada embora, ou meus relacionamentos não são duradouros, ou qualquer outra coisa aí que o paciente possa trazer como algo que se repete na vida dele e que traz a ele algum tipo de mal-estar. Pois bem, o Freud vai dizer que quando o paciente ele não consegue perceber essa repetição, ele leva esse paciente a ter maiores atuações. Então, o que o Freud está dizendo? Se o paciente entra numa resistência de não recordar, o que é recordar para a psicanálise? É eu conseguir encontrar dentro do meu sistema, dentro da minha fantasia, o que foi que eu fui ali construindo que acabou criando algumas formas, algumas estereotipias, como eu já coloquei aqui em vídeos anteriores, de amar, de me relacionar com esse outro. Então, para que eu possa fazer essa investigação, eu preciso recordar. Eu preciso me lembrar de coisas que já aconteceram, que fizeram parte da minha constituição e que foram, claro, criando o que eu sou hoje. Ninguém é o que é hoje do nada. Nós temos uma historicidade, todo mundo tem uma história, né? Pois bem, então, se o paciente entra nessa resistência de recordar, de fazer essa investigação histórica, o que vai acontecer? Esse sujeito ele terá maiores chances de atuar. E essas atuações não é como o comportamento que a psicologia trabalha, porque a psicologia ela fala de um comportamento que é racional, que é consciente, que é intencional. Enquanto que a psicanálise ela não vai falar de comportamento, ela vai falar de ato, de atuações. Ou seja, o paciente pode desenvolver essas repetições, pode estar atuando e não estar percebendo. Claro que às vezes o paciente ele já traz, não gosto que isso acontece, toda hora isso acontece comigo. Mas quando ele traz essa queixa, não é uma consciência da atuação. Normalmente é uma queixa que diz que nada dá certo para ele por conta de um destino, porque o universo conspira contra mim, é o meu ascendente em touro. Ou seja, ele vai se desresponsabilizando dessas repetições e dessas atuações que vão acontecendo na vida dele. E aí a análise convida o paciente a fazer essa análise, a entender que essas atuações são sim, fazem parte das suas escolhas. Ou seja, são de sua responsabilidade. Não é o universo que conspira. Não é o karma de vidas passadas. É o sujeito fazendo suas escolhas de formas repetidas e que, por não estarem sendo analisadas, por conta da sua resistência, ele está atuando. Então, esse é um processo que, obviamente, leva tempo. E aí, uma vez uma paciente perguntou a Freud: quanto tempo vai demorar para eu conseguir sentir os efeitos da análise? E aí ele respondeu com uma outra pergunta: quanto tempo você demorou para chegar até aqui? Para ser o que você é hoje? Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e toda semana trazemos novos vídeos
Até a próxima. Tchau, tchau.